Finanças e investimentos estão muito mais ligados aos comportamentos e emoções humanas do que necessariamente à economia e aos números, tá? Nós somos constantemente influenciados por esses comportamentos e pode ser que nem nos damos conta disso, tá? Portanto, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 comportamentos que provavelmente podem prejudicar a sua jornada como investidor. E aí galera, tudo bem com vocês? Para você que chegou aqui por acaso, eu sou o Rafael Scaramelli, seja muito bem-vindo e eu falo sobre assuntos relacionados a finanças e investimentos tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva aqui no canal e habilite as notificações para receber os próximos vídeos. Não esquece também de deixar o seu gostei, né? Não custa nada para você e é muito importante para mim. Bom, só para a gente introduzir o assunto, né? Voltando muitos anos atrás, lá por volta do século XIX, a teoria econômica daquela época acreditava que existia o Homo economicus, né? Um conceito que considerava o ser humano o ser mais racional possível quando se tratava de economia e dinheiro, desconsiderando-se outros aspectos do comportamento humano, como os aspectos psicológicos e também os aspectos sociais. Basicamente acreditava-se que o homem era totalmente racional, calculista e estrategista quando lidava com dinheiro e somente era motivado exclusivamente por isso. Era o que basicamente acontecia naquela época, né? Nenhum empregador, por exemplo, dava relevância para o ambiente de trabalho, para as condições e tudo mais, né? E a ideia era essa, né? Se eu der dinheiro para esse cara, ele vai fazer o que deve ser feito e pronto, mais ou menos isso, tá, pessoal? E foi só nos últimos 100 anos que a economia e a psicologia começaram a andar juntas, né? Tudo graças a pensadores como Gabriel Descartes, Herbert Simon e mais recentemente, né, nos últimos 30, 40 anos, pelo psicólogo israelense ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, Daniel Kahneman, que também é autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Basicamente, né, foi assim que os estudos sobre finanças comportamentais foram se desenvolvendo e trazendo uma nova visão sobre como as emoções humanas têm influência direta nas finanças do indivíduo, né? Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, entender como nossas emoções podem prejudicar nossas finanças e nossos investimentos, eu recomendo fortemente a leitura do livro Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, né? Vou deixar o link para quem quiser adquirir esse livro na descrição aqui do vídeo. Mas para te ajudar de antemão, né, a se proteger de si próprio, eu vou explicar os 5 comportamentos que considero mais relevantes e que acabam levando muitos a perderem dinheiro investindo, justamente por não compreenderem como as nossas emoções estão sempre atuando de forma irracional, nos fazendo tomar decisões, né, nem tão boas assim quando o assunto é dinheiro e investimentos. O primeiro comportamento, ou a gente pode chamar de viés, né, é o viés da ancoragem, né? Basicamente é quando a pessoa se baseia fortemente em uma informação influenciando sua tomada de decisão, né? Um exemplo é o que normalmente acontece na Black Fraud, né, brasileira, né? Por exemplo, o produto fora da promoção custa R$300 e quando entra na promoção, entre aspas, tá escrito lá de R$600 por R$300. Por mais que o preço não mudou de verdade, quando você olha o enunciado, né, automaticamente você faz uma âncora nos R$600 e a tendência é que você passe a considerar R$300 um preço barato, né? Outro exemplo, dessa vez nos investimentos, é você comprar uma ação, por exemplo, né, a R$50, você acha que esse é o preço justo e inconscientemente coloca sua âncora nos R$50. Aí digamos que a ação suba R$60 e depois perda os fundamentos da empresa, etc e tal, e a ação caia a R$20. Por mais que a racionalidade te mostre que dificilmente a ação retornará ao patamar dos R$50, né, você continua acreditando, segurando a ação em carteira na esperança dela voltar ao seu preço de ancoragem e raramente isso de fato acontece, né? E você vai perdendo cada vez mais, né? Simplesmente por não ter se livrado antes daquela ação que já não era uma boa escolha. Às vezes é melhor a gente se livrar, né, abraçando um pouco de prejuízo do que ficar acreditando que algo vai mudar, quando basicamente tudo mostra que isso não vai acontecer, né? Existem muitos por aí que vivem em completo ato de fé com algumas empresas, né, com algumas péssimas empresas. Não vou nem falar qual empresa que é para não pegar mal pro pessoal, né? Mas enfim, o próximo comportamento é o viés da confirmação, né? Basicamente é quando você busca apenas informações
que contribuem para a confirmação do seu ponto de vista e ignora todo o resto, né? Nas finanças, um exemplo é quando você quer comprar algo, não necessariamente necessário, mas você busca justificativas para confirmar aquela compra. É sempre aquela história, né? Não, mas se eu comprar isso, vai melhorar isso para mim, vai ser melhor para isso e tal, né? Nisso a gente acaba apenas gastando dinheiro à toa, muitas vezes um dinheiro que não temos apenas devido a uma emoção totalmente momentânea que a gente teve naquele momento, né? Outro exemplo de viés de confirmação agora nos investimentos é você estar com uma ação de uma empresa na carteira que você acha ela boa, né? Mas que nitidamente vem apresentando resultados ruins há algum tempo já, mas você continua buscando apenas informações que contribuem com os aspectos que você considera positivo e ignora todos os aspectos negativos daquela empresa. Isso com certeza é uma completa autossabotagem, tá? É apenas as suas emoções agindo no lugar da sua razão. Muito cuidado com isso, tá bom? O próximo é o viés da retrospectiva ou viés do retrovisor. Nada mais é do que a tendência da gente reinterpretar um acontecimento depois que ele já aconteceu. É natural a gente ver pessoas que falam, por exemplo, né, que era óbvio que o time X de futebol ia ganhar o campeonato pelos motivos X, Y, Z. Era óbvio que a crise do subprime em 2008 iria acontecer. Era óbvio que aquele casamento não ia dar certo. Enfim, na verdade, as pessoas apenas afirmam que algo era óbvio, estava nítido apenas depois que o evento acontece, né? É nessas horas que surgem os famosos especialistas tentando explicar o acontecimento e como era simples de entender, né? Mas se esse acontecimento era tão simples de entender assim, por que ninguém previu antes de acontecer, né? Então ninguém conseguiu prever, certo? Encontrar explicações depois que aquilo acontece é o menos difícil, né? É mais fácil. O próximo viés é o viés do excesso de confiança. É muito comum pessoas que conseguem ganhar algum dinheiro com uma operação ou algum investimento e achar que já são os fodões naquilo, né? Arriscando mais do que deveriam ou até mesmo tudo que tem. Isso já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo, tá? Um exemplo claro foi a bolha do Bitcoin lá no final de 2017. Muita gente comprou Bitcoin naquela época, conseguiram ganhar algum dinheiro e logo fizeram um cálculo de padaria, né? Tipo, se eu conseguir ganhar tanto com tanto, se eu colocar tanto, em tantos meses eu tô rico. Foi mais ou menos isso aí. E haviam aquelas pessoas que pegaram, venderam carros, venderam casas, tudo para investir em Bitcoin. Aí a hora que a bolha estourou, o Bitcoin foi ladeira abaixo, todo mundo perdeu suas economias de anos e anos que ficaram juntando ali com esforço, com trabalho e tudo. Muita gente quebrou nessa época. E isso não acontece apenas com Bitcoin, tá? Já aconteceu com as ações da famosa OGX, do Eike Batista, vive acontecendo com um monte de gente que cai em golpes de pirâmide financeira. Enfim, nunca acredite que você é especialista em algo, tá? Sempre tenha a humildade de reconhecer que você nunca saberá tudo e sempre faça um bom controle de risco. O próximo e o último comportamento desse vídeo, e que não poderia ficar de fora, né, é o famoso efeito manada, que nada mais é do que a tendência da gente seguir um consenso, um grupo, de achar que onde todo mundo vai ou o que todo mundo está fazendo é o mais correto a se fazer, né? Em um estudo que fizeram, né, comparando dois cafés, um lotado de pessoas e o outro nem tanto, né, praticamente todos que chegavam escolhiam o café que estava com mais gente, tá? Simplesmente por achar que o café dali era melhor, apenas seguir um consenso sem nem mesmo concluir aquilo de fato. Realmente, normalmente em um restaurante, quanto mais pessoas tem, melhor é. Mas nos investimentos, isso não condiz com a verdade, tá? Existem muita gente que segue apenas o bando, que segue a opinião do amigo, que seguiu a opinião do outro amigo, que ouviu alguém dizendo, entende? Quase sempre isso vai dar ruim. É inevitável. Na verdade, não existe problemas em comprar uma ação que está sendo bastante visada, mas no mínimo você precisa entender o porquê você está comprando aquela ação e não simplesmente seguir a opinião de um terceiro e, claro, levando em conta todos os viéses que você aprendeu nesse vídeo hoje, beleza? Ao prestar mais atenção nas suas emoções, tá? E tentando ao máximo colocar o seu lado racional em prática, isso não é fácil, mas com o tempo e com algum esforço é totalmente possível, você vai conseguir tomar decisões mais acertadas, tanto com suas finanças pessoais
quanto com seus investimentos. O nosso lado emocional não é muito inteligente, tá? Ele não liga muito para a razão, ele apenas quer suprir a nossa vontade momentânea por algo ou alguma atitude, tá? Quase sempre, ao tomar decisões de maneira emocional, você vai acabar se arrependendo do que fez. Portanto, exercite o lado racional do seu cérebro. Um bom lugar para começar a fazer isso é lendo o livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, tá? Bom, me conta aí nos comentários se você já conhecia esses comportamentos, esses vieses, e eu vou ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei no vídeo se você gostou, beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!